jogue bem e diga se o time não está jogando nada. Complicado esse equilíbrio, né, Lofredo, assim, de dar sequência e, ao mesmo tempo, não jogar toda a responsabilidade para cima do menino que está começando. E assim, vou até completar o que o Cereto disse, vai ter jogo que ele não vai pegar na bola, porque se depender dos companheiros dele do Corinthians, de meio para frente, que na sua maior parte são jogadores de nível médio no máximo, tem momentos que o centroavante nem participa do jogo. A gente viu na temporada passada o Jô, apesar de todas as suas dificuldades físicas, um jogador que se esforça bastante, porque tem o espírito de Corinthians, mas ficar ali praticamente isolado, sem receber nenhuma bola, só a bola do chutão para disputar lá na frente. Então, assim, vai ter momentos que o Cauê vai falar assim, ué, Corinthians tem centroavante, tá jogando aí o Cauê, quem tá jogando? É o Cauê ou o Jô? Porque a qualidade técnica do meio para frente do Corinthians é limitadíssima para criar jogadas. Veja que o gol do Cauê é um gol de oportunismo, porque, na verdade, o cruzamento foi errado. O Léo Natel foi cruzar, a bola pegou na trave e sobrou para o Cauê. Se você esperar a jogada certa sair, vai acontecer uma a cada 5 jogos, porque é um pessoal de um nível assim muito mediano para jogar, para vestir a camisa do Corinthians. É claro que é uma situação, digamos que para o momento atual do Corinthians é dentro da realidade. O Corinthians não tem condição de montar um time forte, e aí quem sobe das categorias de base sofre com essa dificuldade. Às vezes o cara tem talento, às vezes o cara tem condição, mas entra num grupo que é um grupo com um nível muito baixo e ele não consegue mostrar as qualidades que tem. Agora me explica, Cereto, como é que uma equipe com nível baixo, como disse o Lofredo, tecnicamente limitada, é líder absoluto do Campeonato Paulista com 14 pontos, está invicta na competição, 4 vitórias? Porque o Campeonato Paulista tem um nível técnico muito baixo, né? Com exceção de algumas equipes. Ainda é o campeonato estadual mais forte do Brasil, mas é um campeonato estadual com nível técnico baixo. Os campeonatos estaduais hoje, de um modo geral, eles são muito fracos, né, tecnicamente. O Campeonato Paulista ainda é mais forte. Então, o fato do Corinthians ter a melhor campanha nessa fase de classificação, a melhor campanha na classificação geral, fala muito mais do campeonato do que do próprio Corinthians, né? Agora, resta saber quando o Corinthians enfrentar adversários mais fortes no próprio campeonato. Já jogou contra o Palmeiras, mas foi uma outra história, né? A chuva, o temporal que caiu, acabou nivelando o jogo por baixo e o Palmeiras nem estava com o time principal. A hora que enfrentar times mais importantes na Copa do Brasil, na Sul-Americana, eu confesso que eu não sei se o Corinthians tem time para se classificar na primeira fase da Sul-Americana, embora vá enfrentar times muito fracos na primeira fase da Sul-Americana. Não sei, porque só o campeão da primeira fase vai conseguir classificar. Eu não sei se o Corinthians, no Campeonato Paulista, na hora que enfrentar times mais fortes, numa fase de mata-mata, numa fase de semifinal, ele vai ter condição de passar adiante. Essa é a questão, né? Essa reformulação, ela paga um preço. Mas, por enquanto, o time está invicto. Inclusive, há 10 jogos, o Corinthians não perde para ninguém. Vamos, então... Vai. Lisandra, só para deixar claro, o Corinthians ganhou no Campeonato Paulista de 1-0 do Guarani agora, do Mirassol e do São Caetano. E quando pegar um time mais forte, tipo o Retrô São Caetano, que tomou de 5-1 do São Paulo. Aí eu quero ver, quando pegar um time mais forte, aí que nem o Retrô de Pernambuco na Copa do Brasil, eu quero ver se o Corinthians é bom. Ganhou do Retrô nos pênaltis. Essa é a sequência do Corinthians. Ganhou de 1-0 de 3 times fracos do Campeonato Paulista, ganhou do Salgueiro e ganhou do Retrô nos pênaltis. Sim, vamos falar, esses resultados, eles não querem dizer nada em relação à qualidade do grupo. O Corinthians, mais uma vez, tem um time fraco. Vamos ao time, então, que hoje nem vai com os principais e que vai buscar mais uma vitória nessa partida de hoje contra a Ferroviária. Como a gente já disse, possivelmente dos que enfrentaram o Guarani, só o Cássio será mantido nessa equipe titular. Então, teremos na lateral direita o João Vitor com o Gemerson de volta ao time. Aí a possibilidade de Léo Santos ou Raul Gustavo, se o Léo Santos entrar para a zaga, vai voltar depois de um ano machucado, né? Lucas Piton na esquerda. Xavier, Camacho, Luan e Otero formam o meio-campo do Corinthians com Léo Natel e Jô à frente. Agora, se o Luan não jogar hoje, pode pegar a mala dele e ir embora, hein?
Porque com tantos desfalques, com tantos jogadores poupados, é o jogo para o Luan começar atuando. E ele, inclusive, está pedindo uma oportunidade, uma sequência de jogos. É bem verdade, o Luan já teve todas as oportunidades do mundo. Mas com o Wagner Mancini ele não tem tido uma sequência de jogos. E tem que haver uma explicação. Porque o Luan hoje é o salário mais alto do Corinthians, se não dos salários mais altos, ao lado do Cássio, do Fagner, do Gil. Né? Foi uma contratação, foi um investimento muito grande. E se você não consegue negociar o jogador, né? No caso do Casares, o Corinthians não vai renovar o contrato com ele. E ele vai para o Fluminense. Já foi, inclusive, liberado para ir para o Fluminense. No caso do Otero, também não vai renovar. No caso do Gemerson, também não vai renovar. Mas no caso do Luan, não apareceu ninguém interessado em contratá-lo. Se você não vai negociar o jogador, pelo menos no momento, você tem que botar o cara para jogar. Porque, ou pelo menos nas alterações, porque o Corinthians faz 5 alterações, já são 4 jogos seguidos que o Mancini faz 5 alterações e o Luan não entra em campo. Você imagina a motivação que o cara... Imagina, o que ele deve pensar, o que deve passar pela cabeça dele. Poxa, se eu já não jogo, o time é fraco, ele não joga e faz 5 alterações e ele não entra em campo, então o Mancini tinha que explicar o que está acontecendo, né? E você já falou, né, Sereto, Casares é esperado hoje, inclusive, no Fluminense. Fluminense que está perto de anunciar outras 3 contratações. Então, fiel, essas são as notícias desse vídeo. Fiquem ligados, pois estaremos postando novidades. Então se inscrevam no canal para não perder nada. Obrigado a todos, e vai Corinthians!